suas histórias, tua casa, o teu pai, teu passado é minha agonia. Já enxergo agora, no trabalho, no tear, vou tecendo meu falar e a nossa amizade é um coro. És bem-vindo à nossa casa, toma água, eis a milha, descedenta nela tua vida. Vem beber do vaso que sacia. Sou cristão, confesso, digo mais, eu fui tão cego que tantos remorsos carrego. No afã de ter sucesso, inaugurei perseguições, são incontáveis as ações. Foi quando eu mergulhei o olhar em Estevão. Devo ir embora, tua casa é um altar, sou um estorvo à sua harmonia. És presente em nossa tenda, qualquer um que se arrependa e conosco sirva o bom amigo. Sois ovelha que volta ao aprisco. Olá, olá, boa noite a todos, sejam bem-vindos à Casa com Evangelho. Cá estamos para mais uma noite onde pretendemos servir este bom amigo que é o Mestre Jesus à luz da doutrina espírita. Esta doutrina encantadora que nos leva a refletir sobre o mundo, sobre nós mesmos e qual a nossa posição nesta vida. Assim, hoje, com um episódio um pouco diferente daquilo que tem sido habitual, recordo que temos por base seguir os capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo e, aleatoriamente, vamos falando também dos princípios básicos da doutrina espírita. Falamos de Deus, da reencarnação, da mediunidade, da imortalidade da alma e, sobretudo, desta moral cristã que o Cristo nos trouxe, o nosso modelo e guia, o nosso amigo de todas as horas. Então hoje vamos ter a honrosa visita de uma pessoa, de um trabalhador, podemos dizer, de um trabalhador do Cristo, um grande trabalhador do Cristo, senhoras e senhores, hoje vamos ter a ilustre visita do presidente da Federação Espírita Portuguesa. É para mim uma alegria ter esta honra de receber o engenheiro Vítor Féria para uma conversa entre amigos. Assim, para iniciarmos os nossos trabalhos, vou então chamá-lo à conversa. Senhoras e senhores, com todos vós, o engenheiro Vítor Féria. Vítor, muito boa noite. Antes de mais, seja bem-vindo à Casa com o Evangelho. É com grande alegria e uma grande honra tê-lo aqui neste espaço. E, uma vez mais, seja muito bem-vindo. Vítor, obrigado. Antes de mais, pedi-lhe só uma breve apresentação, uma coisinha muito curta, para depois então iniciarmos a nossa conversa. Boa noite a todos. Para nós é uma satisfação estar aqui, podermos responder a este convite em nome da Federação Espírita Portuguesa. E lembramos sempre que a nossa presença é em nome da Federação Espírita Portuguesa. A casa que servimos, o movimento que servimos, a doutrina que servimos. A apresentação. Sou um trabalhador da Casa da Seara do Cristo. Tentamos fazer o nosso melhor, dedicando de alma e coração à nossa causa, que é a doutrina. E esse é o nosso grande objetivo, poder contribuir de alguma maneira
para o esclarecimento daqueles que connosco buscam o esclarecimento, buscam encontrar um caminho que nós, através do codificador, podemos apontar. É esse o nosso trabalho. Com certeza que sim. Vítor, vamos então fazer uma prece. Qualquer trabalho espírita, por defeito, deve começar com uma prece, com uma ligação ao alto, e, portanto, o trabalho de hoje não será diferente. Então, eu vou tomar a palavra para fazer a prece de abertura e depois convido o Vítor a fazer depois o encerramento. Está bem assim para si? Com certeza. Ótimo. Então, vamos invocar aqui já não só o mestre, nosso amigo de todas as horas, mas Lilo, esta figura ímpar para Portugal. Assim, todos somos bem-vindos a esta casa, à Casa com o Evangelho, mas à Federação Espírita Portuguesa. Senhor, Tu és o bom pastor e nos enviaste este Consolador prometido, que iria dar aos homens a alegria de viver, a compreensão do que sofrem, a compreensão da Tua justiça, do Teu amor. Que esta nossa conversa possa ser enriquecedora para todos aqueles que a vão ver e ouvir, para que à Tua imagem e semelhança, sendo Tu modelo e guia para todos nós, nos possamos transformar em pessoas pacificadoras, em humildes, em pobres de espírito, para que a nossa felicidade seja já agora aqui enquanto encarnados e não apenas no mundo espiritual. Assim, amparados por Ti, amparados por aqueles que nos zelam e que olham por nós, vamos dar início à nossa conversa. Que assim seja. Muito bem. Vítor Mora Féria. O senhor engenheiro, algarvio de Gema. O Vítor chega. Algarvio de Gema, que a certa altura ficou encantado com o espiritismo. Vítor, como é que nasceu desde a infância até chegar ao conhecimento com este Consolador prometido? Como é que foi esse caminho? O caminho começou numa educação católica, logicamente, como a maior parte de nós. Nós conhecemos o Evangelho nas igrejas, na catequese, e eu não fui diferente. Portanto, a minha educação é uma educação profundamente católica, onde tive a minha mocidade dentro do catolicismo, portanto fui fazendo a minha adolescência e a minha busca dentro do catolicismo, até que em determinada altura havia certas, podemos lhe chamar o nome que eles lhe chamam, que é os mistérios, que comigo não funcionaram muito bem. Quer dizer, essa história, uma das coisas que me confundia muito o meu pensamento e onde eu me prendia um pouco era exatamente na ressurreição. A ressurreição para mim era uma coisa terrível. Não conseguia compreender como é que aquelas coisas, como é que eu estava. Aquilo tinha tudo algum sentido, mas quando chegava à ressurreição, não. Todos aqueles os mistérios e os dogmas estavam assim. Não tanto os rituais, porque os rituais uma pessoa de facto habitua-se àquilo e é preciso cuidado para não nos habituarmos aos rituais, porque senão às tantas vamos entrando em rituais e a nossa doutrina não tem ritualismo, não tem rituais, e aí eu confundia-me um pouco. E aquilo tudo foi se levando, fui conhecendo as bases do Evangelho, fui conhecendo os ensinamentos de Jesus e fui caminhando. Fui caminhando até que em determinada altura, depois, por vários motivos, na minha adolescência, acabei por me zangar primeiramente com os padres. Zanguei-me com os padres porque os padres não me davam respostas que eu queria, portanto não davam. Quando eu passei por todas as fases, desde de estar ali a ajudar à missa, a fazer aquelas coisas todas, depois zanguei-me com eles, deixei de ajudar à missa, às tantas zanguei-me com tudo e com todos. Chegou a vez,
por que não? Mas tinha que me zangar com Deus também, então. Claro. Se a visão de Deus que eu tinha era aquele senhor velho, barbudo, que sabia tudo e que não me dava respostas, portanto, chegou uma altura que aquilo deu para zangar com todo mundo. Pronto, andei um bocado perdido à procura de outras soluções, passei por conhecimento de outras linhas doutrinárias, outras linhas de conhecimento que não me diziam nada. Até que, em determinada altura, e graças a Deus, encontrei qualquer coisa que me falou de espiritismo. Me falou na comunicação. A comunicabilidade dos espíritos para mim não era novidade. Toda aquela parte das moradas na casa do pai, eu percebi essas coisas todas. A reencarnação fez todo o sentido. Exato. A reencarnação, sim, quer dizer, então aí está. O meu grande conflito era entre a reencarnação e a ressurreição. Exato. E quando eu me apercebo, exatamente os primeiros contactos com a doutrina espírita, com os princípios da doutrina espírita, nada tinha a ver com o espiritismo. Os meus primeiros contactos eram pessoas, era um grupo que tinha dois médiuns e que tinham prática mediúnica. Eu li o Evangelho segundo o Espiritismo, era o único livro que tínhamos na altura, e estamos a falar no pós-25 de Abril, portanto, logo no fim dos anos 70, princípio dos anos 80, portanto, e então aí havia alguma dificuldade também no coisa, e pronto, mas aquilo fazia-se, e depois de termos aquelas situações todas no grupo, até que em determinada altura tive conhecimento de existência de um outro grupo, já não era um grupo, já era um centro espírita que se tinha formado com uma senhora que tinha vindo da África, que era a Dona Maria Luísa, que tinha organizado um centro que funcionava em Olhão. Aí nós tentámos encontrar esse centro, localizámos o centro, mas o centro tinha uma curiosidade, funcionava à porta fechada. Aquilo tinha um determinado tempo de entrada, e quem não chegasse àquela hora, a porta era fechada, pronto, acabou, ainda assim, aquilo era num primeiro andar, aquilo era diferente. Fui a primeira vez, a porta fechada, já tinha chegado atrasado. Fui a segunda vez, fui 3 ou 4 vezes sempre atrasado. O que foi curioso, quer dizer, eu não era uma pessoa que normalmente andasse atrasado, mas alguma coisa acontecia para eu chegar atrasado. As sessões eram aos sábados à tarde, depois do almoço, já não me lembro a que horas, mas era ali 1h, 2h30, era um horário relativamente cedo na tarde. Até que houve um dia que eu disse, não, eu tenho que ir lá, tenho que ir e vou mesmo. E curiosamente fui antes, fui para lá, antes da hora do almoço, fui para lá, para tarde, ali desperto e atento, e fui dos primeiros a entrar. E foi o último dia que cheguei atrasado, a vez anterior tinha sido a última que cheguei atrasado, nunca mais cheguei atrasado. E isto aqui já vemos exatamente que havia alguma resistência dos nossos amigos espirituais, a dizer, espera lá, não tem nada aqui para aí, não faz. Entrosei-me perfeitamente no movimento da casa, naquilo tudo. Comecei a conhecer os princípios básicos da doutrina, a codificação relativamente, portanto, porque aquilo era o Evangelho e Evangelho, e depois, aliás, foi o livro, ainda é o livro que hoje continua a ser o meu preferido. Mas depois comecei a ter conhecimento do Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, era fundamentalmente um grupo de mediunidade. Pois. Era fundamentalmente um grupo de mediunidade onde nós e muitas influências espiritualistas, em que havia uma mistura grande entre o espiritualismo e o espiritismo. Entretanto, aquilo foi progredindo até que, em determinada altura, houve ali até digamos, uma cisão em que havia uns que eram a favor do espiritualismo, do mediunismo, toda aquela situação, e outros que queriam estudar a doutrina. Havia alguma resistência entre o estudo da doutrina. Isto deu o resultado que esse grupo, esse centro espírita, dividiu-se. E houve uns que saíram exatamente aqueles que foram fazer um grupo espiritualista, com quem nós nos damos lindamente,
com todo o respeito, mas portanto, houve a divisão entre exatamente o que era espiritualismo e espiritismo. E nós continuamos. Continuamos, aí começou a haver um programa de estudo, um programa de formação, atividades diversas, sempre com palestra pública. Depois havia todo um aspecto de trabalhos que se desenvolviam, portanto, métodos que se desenvolviam, e vocações que se faziam, que se deixaram de fazer, exatamente porque fomos retirando as partes espiritualistas para a parte espírita. E foi continuando, e fomos continuando, até que depois, nessa altura, acaba por haver uma oportunidade tinha que haver alguém que iria representar o Centro Espírita na Federação, numa reunião que houve na Federação, e calhou a mim de a essa reunião. Já estava destinado. E aí ficou, portanto, isto terá sido nos anos 80, meados dos anos 80, quando houve o meu primeiro contacto com a Federação Espírita Portuguesa. Desse relacionamento, desse conhecimento, aliás, da Federação Espírita Portuguesa, que eu não fazia ideia que existisse alguma Federação Espírita, nem nada disso, não conhecia nada da história do movimento espírita português, nem da sua organização. Portanto, até porque toda a situação de vivência do Estado Novo, estamos a ver que isto desenvolve-se no Estado. Curiosamente, nós fizemos algumas experiências, como tudo, nos colégios, naquilo tudo, aquelas brincadeiras. Isso foi uma situação de passagem que para mim tinha todo o sentido, que fazia todo o sentido, aquelas brincadeiras todas. E pronto, quando eu entro de facto neste movimento espírita, estava absolutamente enquadrado. Acabei por depois, em 1988, começar a fazer parte dos corpos sociais da Federação Espírita Portuguesa. Portanto, e daí temos vindo sempre a colaborar com a desenvolver trabalho, fazer alguma coisa. Até agora, até que depois, em 2011, assumi de facto a presidência. Sempre fugi à parte da direção da presidência, sempre quis estar noutros planos, mas acabaram por me empurrar também para a frente. Pela força das circunstâncias, foi necessário que assim fosse, e pronto, e cá estamos. Claro. Cá estamos tentando levar o nosso trabalho por diante. Muito bem. Tenho tido a oportunidade de falar com várias pessoas e, de facto, há um denominador comum em grande parte delas, que é, o primeiro ponto é que é a falta de respostas. Ou seja, nós somos maioritariamente, portanto, católicos, não é? Temos esta influência do catolicismo nas nossas vidas, mas chega a um certo ponto em que, de facto, há essa cisão entre a nossa fé e aquilo que depois é a nossa razão perante temas como esse da ressurreição e outros que não nos cabe aqui estar a aprofundar e a desenvolver. Vítor, sabemos também que o outro ponto comum que queria referir é que geralmente os centros eles começam com grupos numa primeira fase, portanto reúnem-se um conjunto de pessoas para depois então se formar, ou seja, para se institucionalizarem esse grupo de pessoas. Aconteceu com o Vítor, também tive aqui a oportunidade de falar com o Tó, e no Centro de Santarém acabou também por ser assim, portanto um grupo de pessoas que se vão juntando, vão compreendendo e à medida que vão interiorizando aquilo que são os conceitos básicos da doutrina, então depois sentem a necessidade de se institucionalizar. Vítor, chegamos então à Federação, vimos que o seu percurso é um percurso já longo, de muitos anos de serviço, quer na direção, portanto, mas sempre acompanhando ali numa segunda linha, digamos assim, portanto, desde 88, portanto, estamos a falar de 31 anos até chegar à presidência da Federação Portuguesa a Federação Espírita Portuguesa. Vítor,
A Federação é fundada em que ano e como é que foi até aqui? A Federação Espírita Portuguesa é fundada oficialmente, a que está agora em vigor, tem origem em 1926. Foi resultado do Congresso em 1925. Em 1925 há um Congresso e nesse Congresso foi resolvido fundar-se a Federação Espírita Portuguesa. E essa Federação Espírita Portuguesa vai ter origem no dia 26 de maio de 1926. Portanto, nós, este ano, vamos comemorar os 95 anos da Federação Espírita Portuguesa. Embora, já resultante de outras associações e de outros grupos, em 1917 foi fundada a Federação Espírita de Portugal. Federação essa que teve uma vida relativamente curta também, toda a turbulência política, todas aquelas coisas que se passou, foi razão porque em 1917 houve a formação, mas em 1918 foi cancelada. Foi cancelada exatamente por falta de continuidade e falta de documentos e falta de uma série de coisas que os espíritas na altura deveriam ter entregue no Governo Civil de Lisboa e que acabou por não ser feito, não foi cumprido e acabou por resultar exatamente na anulação, digamos assim, e na suspensão dessa ordem que estaria. Daí, no entanto, os grupos espíritas continuam a desenvolver-se, portanto, há toda um incremento do desenvolvimento dos princípios do espiritismo, o conhecimento, a influência de pessoas influentes no movimento que vêm exatamente trazer vão criar condições para se organizar esse tal Congresso em 1925. Nessa altura há uma influência grande de França, portanto, os conhecimentos da codificação da doutrina são normais, portanto há também alguma mistura, digamos assim, entre o mediunismo e os princípios da doutrina, o espiritismo, e tudo isto vai-se desenvolvendo ao ponto de, nesse Congresso de 1925, que é um congresso espírita, mas que não é formado por nenhuma federação, portanto são grupos que se juntam. Uma O Ateneu de unificação. Lisboa, exatamente, um grupo que se unificam, exatamente, e que são esses os primeiros dirigentes da Federação Espírita Portuguesa, portanto, fundada na realidade em 1926. O movimento cresce muito nessa altura, cresce muito e cresce ao ponto de um desenvolvimento grande entre 1926 e 1930 e 36, altura em que é conseguida a autorização depois da oportunidade de doação do espaço para a criação da Federação Espírita Portuguesa, da sede, e nessa altura já os registros que nós encontramos entre 1926 e 1932, houve um crescimento imenso dos grupos filiados da Federação Espírita Portuguesa, portanto, tendo registros de mais de 800 grupos, centros e associações espíritas pelo país todo, mais de 1.500 sócios individuais na altura. Fantástico. Portanto, um número grande de sócios individuais e coletivos. Isto vai-se desenvolvendo tudo até que depois, com toda a turbulência política e social que vai dando, há algum desequilíbrio no movimento e o Estado Novo depois vai cerceando e todo o contexto político, todo o aspecto inclusive dos conflitos mundiais, vai dar
um atraso grande nos projetos da Desenvolvimento. Federação Espírita Portuguesa, até que e depois, em 1953, dá-se mesmo o encerramento da Federação Espírita Portuguesa. Isto resultante exatamente do Estado Novo, portanto, Perseguição política, não é? a perseguição política, porque como se dá-se aqui uma coisa curiosa, quer E dizer, o Estado religiosa, não é? Novo, Neste caso. e política e religiosa, primeiro é mais religiosa e depois é que é política, Exato. porque depois há a comutação, quer dizer, quando o Estado Novo declara, portanto, o catolicismo como a Igreja Oficial de Estado, não é? Tudo o resto é proibido, é tudo Pois. proibido, todas as outras organizações. Então aí começa a haver a comutação, porque se nós não estávamos a favor do catolicismo, estávamos contra. E estando Pois. contra, bem, o aspecto político, está o aspecto Pois. também, portanto, como há algum conflito aqui no relacionamento e no rejeitar, o não aceitar as liberdades de culto e de religião, somos muitas vezes apelidados de conceitos políticos, o que nunca houve dentro da doutrina política, nunca deverá haver, não é? E então aí começa a haver algumas perseguições, exatamente como está proibido, não há liberdade de culto, como não há liberdade de reunião. Então, se nós estávamos reunidos, havia grupos, os grupos estavam contra a lei, e contra a lei não podiam estar. Portanto, isso foi o resultado para o encerramento de tudo, até que depois só viemos a ter liberdade, depois em 74, aliás, com o 25 de Abril, embora a nossa liberdade e a liberdade dos espíritas foi relativa, porque no fim de Condicionada, contas não é? foi condicionada em o próprio movimento, o próprio governo não restituiu nada dos bens que tinha confiscado à Federação Espírita Portuguesa, enquanto restituiu a todas as outras organizações, mas enfim, talvez não tenha sido bem negociado, bem trabalhado esse aspecto, mas o que é certo é que nós continuamos ainda expoliados daquilo que era pertence da Federação Espírita Portuguesa. Claro. Depois, a partir daí, dá-se toda uma reorganização, não é? Depois aí, em 1975, temos o Isidoro Duarte Santos, que é quem vai primeiro reorganizar o movimento da Federação Espírita Portuguesa. Infelizmente ele desencarna, mesmo ainda em 1974, portanto, em novembro, acho que foi novembro de 74, ele acaba por desencarnar, e quem vai assumir é a Dona Maria Raquel, a sua esposa, que foi uma pessoa excepcional na proteção. Aliás, o Isidoro também, porque o Isidoro foi de facto o baluarte que manteve sempre vivo, com a revista de estudos psíquicos, ele manteve sempre um contacto com os espíritas, havia algo, portanto, esse movimento camuflado, mas que tinha essa revista que ia ser distribuída e que foi importante, portanto, todos os centros foram praticamente encerrados, exceto a Associação Espírita de Lagos, foi a única que manteve sempre as portas abertas e que está com 100 e qualquer coisa anos de existência, mas tudo o resto fechou, portanto, e houve sempre uma dificuldade. Depois, nesta reorganização, também não houve assim uma facilidade grande na reorganização, portanto, em 1976 nós éramos muito poucos, a Federação tinha poucos sócios coletivos, e que não se entendiam também. Houve ali e alguns sócios individuais que foram aqueles que o Isidoro ainda conseguiu angariar portanto, com a divulgação da revista. Portanto, houve personalidades no movimento importantes, como o caso do Eduardo Matos, que fez muito, o Castanheira, houve uma série deles, não quero focar nomes não quero esquecer ninguém, Claro. mas de facto foram companheiros que trabalharam arduamente, e com todas as dificuldades. Hoje é tudo muito fácil e a facilidade está aqui. Tu estás em Santarém, eu estou aqui, e estamos
a falar neste diálogo aberto, assim, sem mais. Na Exato. altura aquilo nem estradas havia Pois é. e ele palmilhou o país todo, levando e tentando organizar o movimento, reorganizar o movimento. Foi um trabalho árduo, muito árduo, para conseguir de facto, tudo aquilo que ele fez, e que foi de facto uma obra maravilhosa na reorganização perante as condições que havia para trabalhar na altura. Não é? Exato. É de facto fundamental que a democracia tenha vindo, portanto, e que a Constituição tenha sido desenvolvida por causa da liberdade religiosa e da liberdade de pensamento e tudo mais, esses direitos fundamentais para a vida humana. De recordar que também os primeiros cristãos foram perseguidos e eram mortos, não é? Portanto, deram a vida pela mensagem de Cristo. Da mesma forma, os espíritas também sofreram um pouco no sentido de trazer estes princípios e estas palavras de vida eterna. E, portanto, como o Vítor diz, hoje estamos aqui no conforto das nossas casas, mas há um longo de caminho de muitas pessoas, muitos espíritos, amigos, muita gente que se dedicou e é com profundo respeito por todos eles que nós hoje também aqui estamos e é por isso que nos faz trabalhar e querer seguir em frente, também de certa forma para homenagear toda esta gente que ao longo dos anos e anos e anos, muitas vezes de forma anónima, tem vindo a trabalhar com muitas dificuldades, mas sempre com esta fé e com esta crença muito forte e muito enraizada. Vítor, em 2011 dá-se então a passagem de secretário ou de vogal das direções para a presidência e pergunto-lhe quais foram os grandes desafios com que se deparou e qual foi os grandes objetivos que traçou para a sua presidência. A divulgação, Uhum. o conhecimento, foram sempre objetivos que nós viemos lutando já desde algumas décadas. Eu digo décadas porque, por exemplo, em 1995, quando o primeiro Congresso Espírita Mundial, do Conselho Espírita Internacional em Brasília, eu tive uma negociação, na altura acho que era vice-presidente da Federação, e já nessa altura falando, agora não sei qual era o meu cargo na Federação, mas falando com o presidente da Federação Espírita Brasileira, houve uma certa promessa de ter disponível livros para editar em Portugal. Uhum. Isso não foi fácil, foi uma luta muito difícil, até que depois em 1912, em 1911, quando eu assumi, portanto, a presidência da Federação, tive o cuidado de me deslocar a Brasília, portanto, à sede da Federação Espírita Brasileira, tentar estabelecer protocolos de colaboração entre a Federação Espírita Portuguesa e a Federação Espírita Brasileira, portanto, no aspecto da divulgação da doutrina através do livro. A importação dos livros cada vez era mais difícil e mais cara, aliás, Claro. como hoje, impensável, e o custo do livro para a divulgação da doutrina em Portugal estava a atingir números exorbitantes, e aí foi de facto a nossa proposta maior foi a divulgação através do livro, fazer um trabalho maciço na divulgação, e hoje a Federação Espírita Portuguesa conta com uma lista de títulos editados em Portugal, de mais de 500 títulos. Não só o aspecto dos livros importados ou a cedência dos direitos da Federação Espírita Brasileira, que nós
agradecemos sempre, portanto, nós somos gratos a toda essa colaboração que houve e que nos permitiu, portanto, de facto, Uhum. contribuir para o desenvolvimento e a divulgação da doutrina, porque isso foi fundamental. Mas, além disso, nós desenvolvemos também a edição de várias coleções de livros no aspecto da educação infantil-juvenil. Portanto, Uhum. criámos departamentos de educação infantil-juvenil, criámos departamentos vários para poder dar uma atividade maior à, à divulgação. Demos uma proteção a todos aqueles que, dentro, logicamente, dos princípios da doutrina espírita e livros espíritas, dos autores portugueses, demos e continuamos a dar a proteção a todos os autores portugueses, incentivando, de facto, dentro da qualidade, como digo, dos princípios da doutrina, demos proteção nesse aspecto. Então, é um trabalho, o nosso objetivo primeiro foi talvez a divulgação. A divulgação, Exato. contribuindo também com a unificação, tentando levar a nossa palavra, o sentido da unificação, da união, para podermos trabalhar em conjunto. Infelizmente, nós tentamos ser muito independentes, portanto, Uhum. e não é esse o objetivo da doutrina. Nós temos que, à semelhança do que Cristo nos diz, do molho de varas, nos unirmos cada vez mais no trabalho conjunto, e muitas vezes ainda não percebemos esses ensinamentos e ainda se trabalha muito no aspecto da individualidade, do individualismo. Portanto, mas a seu tempo nós temos que ir, vamos deixando o nosso trabalho, o nosso exemplo, para que possamos contribuir de alguma maneira para que isso amanhã seja uma realidade. Com certeza. E de facto, o livro espírita é de facto fundamental na divulgação e na compreensão da mensagem, sendo que hoje os tempos acabam por estar um bocadinho diferentes com todas estas tecnologias, e terá talvez que haver uma nova adaptação, não, Vítor? Sem dúvida que sim. Portanto, hoje cada vez mais há a tendência para os livros digitais, para os e-books. Uhum. Nós, neste momento, ainda não temos condições, até porque esta mudança foi muito rápida, para entrar nessa fase, embora estejamos absolutamente receptivos, mas ainda agora nós acabamos de ceder. Portanto, no aspecto da educação infanto-juvenil, nós temos várias coleções de livros Uhum. das diversas faixas etárias, desde os 6 anos até a adolescência. Nós temos uma série de coleções de livros que, neste momento, estão absolutamente disponíveis, aliás, estão disponíveis no site da Federação Espírita Portuguesa. Estão os conteúdos todos disponíveis para os educadores infanto-juvenis. Portanto, criámos uma plataforma agora nesta nova época, o Departamento do Infanto-Juvenil há um projeto, portanto, de trabalho em que foi criada uma plataforma onde os educadores têm acesso gratuito a todo o trabalho, um trabalho desenvolvido de uma série de anos. Este trabalho já vai com quase 10 anos de Fantástico. desenvolvimento. Aliás, começou em 2012 com a edição dos primeiros livrinhos, e que hoje estão absolutamente disponíveis. São livros feitos por técnicos, com pessoas absolutamente competentes, de acordo com os critérios e os programas do Ministério da Educação. Portanto, há toda uma série de pormenores que, de facto, só conhecendo as obras é que nós podemos valorizá-las. E isso, de facto, tem sido um esforço grande da parte da Federação Espírita Portuguesa nesse desenvolvimento, nesse apoio, de facto, à divulgação da doutrina, e apostando muito nos mais jovens, porque é aí,
nessa sementeira que nós vamos ter amanhã a colheita o adulto da manhã, não é? Claro, com certeza que sim. Vítor, a sociedade, do ponto de vista estrutural, ela, lá está, estamos no mundo de expiação e provas, mas o movimento espírita acaba por ter a sua própria estrutura. As pessoas que estão na sociedade vêm-se assoladas muitas vezes com problemas de uma mediunidade florescente ou que as provas aparecem. Estas pessoas muitas vezes são chamadas até aos centros espíritas. Os centros espíritas, por sua vez, já estão organizados, já estão institucionalizados, têm um grupo de trabalhadores que servem a comunidade sem olharem a sexo, a religião, a um conjunto de fatores que devem ser sempre pautados pela igualdade, mas os próprios centros espalhados por Portugal estão alocados, digamos assim, associados à Federação Espírita Portuguesa, que por sua vez é a coordenadora de todo este movimento e tem também por base não só a divulgação, mas também avaliar em que medida é que também os centros se desenvolvem as suas atividades, para diferenciar muito bem aquilo que é o mediunismo que falava há bocado daquilo que são os conceitos espíritas, até que a própria Federação está também anexada ao Conselho Espírita Internacional. Eu gostaria que me falasse um bocadinho do Conselho Espírita Internacional, o que é e de que forma é que foi desafiante para a sua presidência a organização do 8º Congresso Espírita em Portugal, em Lisboa. Sei que foi um evento de sucesso. Fala-nos um pouco sobre esta hierarquia mundial da doutrina espírita no mundo. O Conselho Espírita Internacional, portanto, a Federação Espírita Portuguesa é membro fundador do Conselho Espírita Internacional. O Conselho Espírita Internacional é uma organização que tenta reunir todos os países com o movimento espírita organizado. Portanto, digamos que é uma federação de federações, embora Exato. o seu nome é Conselho. Não? Mas para ser membro do Conselho Espírita Internacional deve ser o órgão instituído que representa o país. Portanto, nós somos sócios fundadores, o Conselho Espírita Internacional nasce de ideias, portanto, de companheiros nossos, vários, que nós tivemos a oportunidade de privar com eles, de os conhecer bem durante muito tempo, mas, por exemplo, podemos referenciar e homenagear o Rafael Molina, de Espanha, que era na altura representante da Federação Espírita Espanhola, a Carolina Hernández da Argentina. Estamos a falar de pessoas que já desencarnaram. O Benjamin Franklin, que estava em Miami, que era representante da Federação Americana. O Vanderlei Marques, este também já desencarnado. Toda esta gente que estava nesse grupo, estava também o Néstor Mazotti, que representava o Brasil, estava o Romagnoli de Itália, estava a Teresinha Rei da Suíça, acho que eram 7 na altura. 7 assim países representados. Sim, porque isto houve um congresso que foi organizado em Madrid pelo Rafael Molina, e desse congresso, aliás, já a semente já tinha sido lançada, já tinha sido pensado antes, e nessa altura cria-se as condições para que depois, em 1992, se criasse de facto o Conselho Espírita Internacional. E o Conselho Espírita Internacional tem sido
tem ido desenvolvendo a sua atividade até hoje, exatamente nesse processo de unificação, que, que tem sido um trabalho moroso e que neste momento está com uma atividade muito intensa, exatamente nos programas de trabalho, de divulgação, apostando também muito na educação infantil-juvenil. Portanto, está com um trabalho muito, muito interessante, muito válido nos diversos departamentos, exatamente para a divulgação e unificação do movimento espírita pelo mundo. Sim, senhor. Pronto, lá está. É que, paralelamente, portanto, a todo esse processo institucional de relações institucionais, dando suporte também a todos os centros pelo país, mas ainda assim a Federação tem todo um conjunto de atividades na própria sede da Federação, de serviço de amor ao próximo. Que serviços é que a Federação presta à comunidade? Só dizer-lhe uma coisa, a Federação Espírita Portuguesa esteve sempre representada desde a fundação do Conselho Espírita Internacional até hoje, na parte diretiva do Conselho Espírita Internacional. Ok. Deve ser. A Federação Espírita Portuguesa, portanto, que inicialmente seria um ponto administrativo, foi-se modificando ao longo do tempo e nós pudemos criar condições para satisfazer as necessidades daquela zona em que a Federação está instalada, portanto, no Alto da Tamaia, na Praça do Casal Cascais? Casal Cascais, lote 4A, resto de chão. Uma zona com muita carência, com muitas necessidades, e nós conseguimos instalar ali, portanto, uma palestra pública, grupos de estudo vários, assistência aos necessitados, no aspecto até clínico, porque tínhamos em determinada altura também uma médica a fazer consultas gratuitas na Federação, grupos de estudos infantis. Nós fomos desenvolvendo, criando um programa de atividade de maneira que estava. Agora, antes desta situação da pandemia, nós estávamos a funcionar com um grupo intenso de trabalho à terça-feira, que começava, que tinha tinha 2 palestras, tinha serviço de passes, tinha, portanto, um outro grupo, ao sábado também, com palestra e passes e estudo, além de outros grupos depois, que se reúnem, mais grupos de estudo mais privados, portanto, privados não quer dizer que sejam fechados, mas que sujeitos a inscrição ou grupos que estão. Portanto, a Federação começou a ter uma atividade muito mais intensa também no apoio às necessidades da zona, não é? Claro. Deixou de ser só deixou de ter uma sala só para as Assembleias Gerais, para ter uma sala para atendimento e para poder trabalhar e divulgar e estudar, que é importante também. Fantástico. Naturalmente que portanto, são sempre grandes desafios que são lançados do trabalho, mas sabemos que o movimento espírita, ele também há sempre essa convocação ao trabalho, mas no decorrer desse próprio trabalho surgem sempre também algumas quesílias, algumas coisas que somos espíritos imperfeitos e acabamos às vezes por nos afastar um pouco. Eu gostava de solicitar porque ainda somos imperfeitos, é que somos humanos, não é? E é por Claro. isso é que nós estamos cá para nos ir aperfeiçoando. Claro. Mas nós não nos podemos esquecer que a lei de causa e efeito depois está cá para nos dar também, para nos puxar à razão, não é? É verdade. Gostaria de lhe perguntar, Vítor, qual é que acha que é o grande desafio que o movimento espírita português enfrenta nos próximos anos? Bom,
isto só a Deus pertence, quer dizer, os próximos anos eu não gosto de fazer futurismo, mas Claro. a realidade é que aquilo que nós tínhamos, aquilo que nós tivemos, já tivemos. Agora vamos ter realidades diferentes. Uhum. Vamos ter realidades e toda esta situação cria-nos horizontes totalmente diferentes. Isto, na minha maneira de ver, maneira pessoal, isto tem vantagens porque eh, vai eliminar uma série de protagonismo e de egoísmo e de orgulho que havia tantas vezes no aspecto daqueles que estavam à frente destas organizações e que hoje se apercebem certamente que não é preciso estar numa casa espírita para se poder assistir a uma palestra ou para se poder esclarecer ou para poder tirar dúvidas, e isto vai de facto mudar radicalmente aqueles princípios que nós conhecemos do igrejismo que no fim de contas acabava por existir. Então vai ter com certeza muitos aspectos positivos, assim nós o saibamos aproveitar, não é? Porque temos que aproveitar todos os ensinamentos que nos vão sendo apresentados na nossa existência, não é? Claro que sim. E é preciso estar preparados para a mudança. Claro. Qual é que seria a grande mensagem que gostaria de deixar aos dirigentes e aos trabalhadores espíritas espalhados por Portugal inteiro? O que é que lhe apraz dizer? Eh, Nada que não tenha sido já dito, não vou inventar nada de novo. Uhum. Jesus convidou-nos a amar-nos incondicionalmente. Jesus convidou-nos a fazer ao outro aquilo que gostávamos que nos fizessem. Nós ainda não conseguimos perceber essa grande mensagem que Jesus nos dá. Amai-vos. E nós, para nos amarmos, nós temos que compreender, temos que nos libertar dos nossos medos, temos que nos libertar e libertamos-nos como? Pelo conhecimento. O que é que nos é dito? Que nos cultivemos, que nos instruamos. Então, é preciso que nós possamos ir encontrar a oportunidade do conhecimento. O conhecimento nos liberta, liberta-nos dos medos, liberta-nos daquilo que nos desvia do verdadeiro caminho do amor e dá-nos consciência que, enquanto nós não nos libertarmos do egoísmo e do orgulho, nós não conseguiremos ser felizes. Então, o grande convite é que nos amemos incondicionalmente, que sejamos elementos pacificadores, que sejamos elementos de paz e que nós possamos dar graças pela oportunidade que temos da nossa transformação, de podermos continuar neste trabalho voluntário, numa atitude de gratidão à vida pelas oportunidades que temos. Muito bem. Vítor, a nossa conversa está quase a terminar. Fizemos aqui uma viagem incrível sobre esta história da Federação, sobre a própria chegada do Vítor à doutrina, que se traduziu primeiramente em muito trabalho, em muita paciência, em muita persistência, sem nada querer, mas trabalhando com alegria, passo a passo. Servir-nos-á de exemplo, certamente, que cada um de nós possa também construir o seu caminho à medida das suas possibilidades, conforme lhe for possível, e que todos aprendamos consigo e uns com os outros, que só a união, só os laços de fraternidade, na sua base só o amor pode construir um mundo melhor, este mundo de regeneração que tanto queremos entrar, mas para isso também é preciso que nós possamos contribuir à nossa medida para que ele não seja apenas
uma leitura, mas seja de facto uma evidência nas nossas vidas. Resta-me agradecer-lhe a sua amabilidade que teve para comigo e para com a Casa com o Evangelho. É sempre um gosto ter aqui pessoas amigas, mas ter o Senhor Presidente da Federação Espírita Portuguesa é para mim uma honra e significa que também este trabalho tem sido um trabalho que merece ter a sua presença aqui. Devo-lhe dizer que tenho um profundo respeito pela Federação Espírita Portuguesa e aprendi com António Mendonça o respeito que ele também tem por essa instituição. E, portanto, na medida que me for possível, tentarei sempre respeitar ao máximo aquilo que são os princípios espíritas, garantindo neste espaço, sempre que me for possível e dentro das minhas possibilidades, trazer uma mensagem ao abrigo daquilo que é a doutrina espírita e os postulados de Kardec. Fica essa a minha promessa para consigo e para com todos aqueles que me estão a ouvir. Mas agora... Muito obrigado, porque nós temos que clarificar áreas. E se nós queremos ser espíritas, devemos ser espíritas. Não tenhamos vergonha de ser espíritas. Ser espírita é estar disponível, é pôr em prática os ensinamentos de Jesus. E nós ou queremos ou não queremos. Agora, se nós queremos, tenhamos a certeza que nunca jamais estamos sós e estamos nesse trabalho da divulgação dos ensinamentos do Cristo para a nossa felicidade. Claro que sim. Vítor, nós, para além de falarmos de espiritismo, também às vezes fazemos aqui umas pequenas surpresas aos nossos convidados. E, portanto, sendo o Vítor o presidente da Federação Espírita Portuguesa, também tinha que ter aqui uma pequena surpresa. Ora, vou chamar aqui à nossa conversa uma pessoa sua conhecida. Conhece esta menina? Olá! Boa noite. Boa noite, Isabel. Boa noite, Isabel. Vocês fazem complô. Complôzinho, sim. Isabel, seja bem-vinda aqui à Casa com o Evangelho. Muito obrigada. Ouvi dizer que querias também dizer umas palavrinhas aqui ao Vítor. Pelos vistos, eu vou dizer falar um pouco sobre o Sr. Vítor. Então, eu escrevi aqui umas coisinhas, uma coisa pouca. Vou dizer que o Sr. Vítor é um homem dinâmico. Ouve lá, ficas proibida de me gabar, portanto, acaba com a conversa. Não. Agora não manda nada. Vamos lá, Isabel. Ponha no mute. Inovador, sincero e muito direto. Não guarda mágoas. É amigo e compreensivo. Como já trabalho com o Sr. Vítor há 20 anos, já não é só um chefe. É um amigo que se pode falar e contar com ele em qualquer ocasião. Está a fazer um trabalho muito dinâmico de divulgação doutrinária. E esperemos que continue, seja como presidente, como alguém da direção, seja como for, ou seja simplesmente como único do movimento espírita português, continue, como todos os dirigentes continuem com a sua obra de divulgação da doutrina espírita. Bem haja. Obrigado, Isabel, pelas tuas Muito palavras. Estaremos disponíveis ao serviço do Cristo e da causa. De resto, Exato. não somos nós que mandamos. Exatamente. Isabel? Obrigada pela oportunidade de trabalho, de confiança ao longo destes anos. E quero-te agradecer também aqui publicamente por todo o trabalho e toda a dedicação que tu dedicas à nossa casa, porque é de facto, a Isabel é um exemplo de dedicação, de entrega à causa e à casa. É verdade, Obrigada. é verdade. Muito bem. São momentos que também nos fazem crescer e nos fazem sentir vivos. Certamente que a Isabel tem uma grande gratidão para com o Vítor e para com a Confederação. Da mesma forma, isso é recíproco. E é bonito ver que chefe e subordinado podem estar em perfeita harmonia e podem apreciar-se mutuamente
dos valores do respeito e da responsabilidade que cada um tem na sua função. Muito obrigado aos dois. Vamos pedir então ao Sr. Presidente que possa fazer o encerramento dos nossos trabalhos para que possamos ir para casa ainda mais felizes e mais tranquilos. Sr. Presidente, a palavra é sua. A nossa vida deve ser uma atitude de prece. E prece, para mim, representa gratidão. Gratidão pela vida, gratidão pelas oportunidades que temos. E quando nós nos compenetrarmos que estar em prece não é estar de mãos postas ou repetindo orações, rezas, mas sim falar espontaneamente com aquele que é o nosso mestre, aquele a quem nós dirigimos o nosso pensamento e sabemos do seu apoio incondicional. Jesus, essa estrela guia que nos norteia em cada momento e que nós damos graças à vida por tudo que nos acontece, tudo aquilo por que passamos, pelas provas que temos, mas pela a maravilha da vida, poder sentir a cada momento na luz ou na treva, no sol que brilha ou na noite que escurece, a gratidão à vida. E a nossa atitude é de gratidão. Que nós possamos transmitir ao nosso próximo os valores da gratidão para que nós possamos dizer: eu tenho a certeza que quando elevo o meu pensamento a Jesus, o encontro e que recebo aquilo que é melhor para mim nesse momento. Então é nesta atitude que nós pedimos a Jesus que nos envolva a todos na sua paz. Paz. Nós devemos ser pacificadores. Que nos envolva no seu amor. Que a sua energia nos ajude, nos dê as energias necessárias para continuar sempre firmes no verdadeiro caminho da vida. Que a sua paz fique connosco agora e sempre. E que Ele nos abençoe em todos os momentos da nossa existência. Bem-aja. Que assim seja. Muito bem. Foi mais um episódio da Casa com o Evangelho. Uma vez mais, também o meu sentimento é de gratidão à Isabel por todos os anos de trabalho, ao Vítor pela sua caminhada e que continue sempre com essa força para elevar esta doutrina e para divulgar a todos os cantos, não só do nosso Portugal, mas do mundo através do Conselho Espírita Internacional. Em meu nome, em nome daqueles com quem aprendi, muito obrigado por esta noite e acho que vamos para casa com um sentido de gratidão nos nossos corações. Muito obrigado a todos e bem-aja, e amanhã estaremos cá para mais um episódio da Casa com o Evangelho. Até amanhã, se Deus quiser. Boa noite, até Fiquem amanhã. bem, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. O mestre irmão, para mostrar que no coração há um lugar para todo irmão, sem cor, sem raça, sem distinção.